Boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 67ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Adilson fazer uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, versículo 2. Solicito ao vereador Prete fazer uma leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 11º. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitua um direito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposto pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Solicito a vereadora Meire a fazer a leitura de um artigo do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Professora Meire Barbosa, presente. Jean Delite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Coloque em discussão a ata da 66ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 3 de outubro de 2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 66ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 e 265 de 2022, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da moção de repúdio número 22 de 2022. Anuncio o recebimento do projeto de lei 48 de 2022, que denomina via pública municipal e de outras providências. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 292, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Elias Pinheiro, ocorrido no dia 6 de outubro de 2022. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 6 de outubro de 2022. Professor Gediel, vereador. Chico Capoeira, vereador. DJ Delcinho, vereador. Requerimento número 293, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio, consignação e ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Josias Conceição de Campos, ocorrido no dia 6 de outubro de 2022. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de outubro de 2022. G. Delite, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Chico Capoeira, vereador. DJ Delcinho, vereador. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores Josias Conceição de Campos e Luiz Elias Pinheiro.
Solicita a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 290/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que nos horários de entrada e saída das crianças da creche municipal Benedita Furquim, no Paraíso, os motoristas de ônibus escolar não estão conseguindo estacionar para realizar o embarque e desembarque das crianças, devido à quantidade de carros estacionados nos dois lados da rua, inclusive na frente do portão da escola. Considerando que fomos procurados por vários pais de crianças que frequentam creche, reclamando da insegurança de atravessar a rua com as crianças por causa da confusão no tráfego de veículos, tendo constantemente carros estacionados até mesmo na faixa de pedestres, atrapalhando o trânsito e colocando a vida deles em situação de perigo. Requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível realizar um estudo sobre o tráfego e estacionamento de carros em frente à creche municipal Benedita Furquim Dias, na Vila Paraíso, e dar preferência em toda a extensão da creche para ônibus, vans e transporte escolar e vaga para deficiente? Se sim, qual o prazo para a solução? Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 4 de outubro de 2022, Jean Delite, vereador. Requerimento número 291/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o lazer é uma grande necessidade em nossa cidade. Mesmo espaços como parquinhos improvisados em condições ruins são utilizados pela população que é carente de atividades ao ar livre. Temos um grande espaço público para instalação de playground e academia ao ar livre ao lado do campo de futebol Tarcísio Marinho de Alcântara, conhecido como Beira Rio, na Vila Paraíso. Mesmo que o terreno seja utilizado futuramente para ampliação da creche ou construção de outro prédio público, ainda assim sobra muito espaço. Considerando que um centro de lazer com um parquinho infantil que siga as normas de segurança da BNT e academia ao ar livre, neste que é um dos bairros mais populosos da cidade, beneficiaria milhares de moradores, pois lazer e atividades ao ar livre traz saúde e mais qualidade de vida para pessoas de todas as idades. Reiterando o requerimento 41/2021, requer a mesa ouvido o plenário que seja oficiado o prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Seria possível a instalação de um centro de lazer na área acima citada com parquinho e academia ao ar livre? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 4 de outubro de 2022, Jean Delite, vereador. Requerimento número 294/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o governo de São Paulo realizou um mutirão para zerar as filas de cirurgia, considerando que para ampliar o atendimento ao público a ação contou com cirurgias extras na rede estadual e privada de saúde, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Quantos munícipes foram atendidos nesse mutirão, sabendo que foram 54 tipos de cirurgias, especificar a quantidade de cirurgias em cada área. 2. Caso o município não tenha participado do referido mutirão, justificar as razões. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de outubro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 295/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, em visita ao bairro Areia Branca, constatei uma grande preocupação dos moradores quanto ao risco de enchente na próxima temporada de chuva. Considerando que tal risco se dá pelo fato do córrego da Areia Branca passar no quintal de algumas residências e o local já ter sido atingido por incidentes dessa natureza em outras épocas. Considerando que o período de chuva se aproxima, o risco de uma nova enchente se torna preocupante, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. Seria possível executar o desassoreamento do córrego em questão a fim de evitar uma futura enchente no local? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de outubro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Requerimento número 296/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, em vistoria ao córrego Varjão, na Vila Paraíso, constatei uma grande preocupação dos moradores quanto ao risco de enchente na próxima temporada de chuva. Considerando que tal risco se dá pelo fato do córrego estar com excesso de entulhos, garrafas PETs, galhos de árvores, restos de construções, pneus, madeiras e lixo em geral que foram depositados irregularmente. Considerando que o local foi atingido por incidentes dessa natureza em outras épocas
e que o período de chuva se aproxima, o risco de uma nova enchente se torna preocupante. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, seguinte pedido de informações. 1. Seria possível executar o desassoreamento do córrego em questão, a fim de se evitar uma futura enchente no local? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de Sessões, plenário, vereador Lando Silva, 7 de outubro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Requerimento número 297, de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as constantes reclamações dos moradores do bairro da Areia Branca, que transitam por rua de terra no trecho da Fazenda Gil até o bairro Areia Branca 2, considerando que constantes chuvas ocasionaram a degradação da via, dificultando o tráfego de veículos e transporte público de passageiros, é que requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. É possível o executivo solicitar ao setor responsável a manutenção do local acima citado? 2, se positivo, quando? 3, se negativo, por quê? Sala de Sessões, plenário, vereador Lando Silva, 7 de outubro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Requerimento número 298, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita ao bairro Pedágio, constatei uma grande quantidade de entulhos e sedimentos depositados no fundo do córrego que por ali passa. Considerando que há uma certa preocupação dos moradores quanto à época de chuva que está por vir e, consequentemente, o transbordamento ocasionando alagamento como tempos passados, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, seguinte pedido de informações. 1. O executivo poderia executar o desassoreamento em toda a sua extensão do córrego dos Bugres? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Lando Silva, 7 de outubro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Requerimento número 299, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que é meu dever fiscalizar os serviços públicos realizados em nossa cidade, requeremos à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, que preste as seguintes informações. 1. Foi realizada a licitação para a compra de medicamentos para ser distribuídos para a população? Se sim, enviar cópia da ata de licitação e o link para acesso ao edital. 2. Enviar cópia das notas fiscais dos medicamentos adquiridos e distribuídos pelo Departamento de Saúde aos munícipes atendidos nos últimos 6 meses através de licitação, informar o número de pessoas atendidas. 3. Informar nos últimos 6 meses quantas pessoas a Prefeitura distribuiu medicamentos através de ordem judicial. Informar em qual estabelecimento foram comprados esses medicamentos e fornecer cópia das notas fiscais. 4. Enviar cópia do relatório de entrada e saída de medicamentos da farmácia ou almoxerifados que foram distribuídos para a população. 5. Qual servidor responsável por receber os medicamentos e conferir as notas fiscais, enviar comprovante de recebimento no almoxerifado e na farmácia? Sala de Sessões, vereador Lando Silva, 7 de outubro de 2022, Jean Delite, vereador. Requerimento número 300, 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, fomos procurados por vários empregados da empresa SM Service System Terceirizados Limitadas, Grupo Moraes, que prestava serviço para a Prefeitura Municipal de Alumínio na área da saúde. São serviços de porteiro de edifício e técnicos de enfermagem. Soubemos, então, que a Prefeitura Municipal de Alumínio ainda devia pagamentos a serem feitos à empresa, que vinha relutando em receber, provavelmente por conta da sua situação jurídica na iminência de requerer falência. Diante disso, fizemos um ofício via nosso gabinete, onde solicitamos do prefeito municipal especial atenção para resolver a pendência, por várias razões que nos preocupam. Uma delas é a possibilidade de responsabilidade subsidiária da municipalidade, conforme a súmula número 331 do TST, Tribunal Superior de Trabalho, especialmente seus incisos 4, 5 e 6. Diante disso, requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Foram pagos os valores que eram devidos à empresa Service System Terceirizadas do Grupo Moraes? 2. A Prefeitura Municipal de Alumínio tomou providências para que todos os empregados dessa empresa recebessem todos os seus créditos trabalhistas? 3. Procede a informação que chegou ao nosso conhecimento
que 5 funcionários não receberam seus direitos? 4. Procede a informação que chegou ao nosso conhecimento de que alguns funcionários ficaram sem receber o FGTS e a multa por exceder o prazo de 10 dias para acerto da rescisão contratual? Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 7 de outubro de 2022, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento número 301/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em nossa cidade existem várias ruas asfaltadas que necessitam urgentemente de manutenção devido à deterioração, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. A previsão para a realização da operação tapa-buracos na cidade? 2. Se sim, qual o prazo e quais ruas serão contempladas? 3. Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 7 de outubro de 2022, DJ Dalcinho, vereador. Requerimento número 302/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Angelino Soares da Cruz há uma árvore que se encontra com seus galhos entre a fiação elétrica conforme foto anexa, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. Poderia o Poder Executivo realizar a poda da árvore em questão ou notificar o responsável para que realize? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 7 de outubro de 2022, DJ Dalcinho, vereador. Requerimento número 303/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Maximiano Saldanha, no bairro Paraíso, há uma galeria de captação de águas pluviais que se encontra com sua tampa quebrada, conforme foto anexa, expondo a riscos munícipes que por ali transitam, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. É possível que se realize a substituição da tampa? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 7 de outubro de 2022, DJ Dalcinho, vereador. Requerimento número 304/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando o dever de fiscalizador do vereador, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. Quantos quilômetros foram pavimentados na cidade entre os anos de 2021 e 2022? 2. Quantos quilômetros ainda temos de estrada sem pavimentação? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 7 de outubro de 2022, DJ Dalcinho, vereador. Solicito a secretária que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 127/2022. Indica ampliação de haste de iluminação pública na rua Agostinho Fernandes, em frente ao número 289, Vila Paraíso, DJ Dalcinho, vereador. Indicação número 128/2022. Indica aplicação de haste de iluminação pública na rua Humberto Bertelli, em frente ao número 62, Olidel, DJ Dalcinho, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereadora. Eu fiz a leitura da primeira indicação, eu falei ampliação ao invés de aplicação. Não existe, né? Portanto, é aplicação. Tá? Então, só para corrigir a leitura aqui. Indicação número 129/2022. Indicamos ao senhor prefeito municipal, através do departamento competente, que realize troca de lâmpadas na rua Ayrton Senna, no bairro Sinindu. Jean Delite, vereador. Indicação número 130/2022. Indicamos ao senhor prefeito que, através do departamento competente, realize manutenção do asfalto na Rua dos Carvalhos, no bairro Jardim Olidel, Jean Delite, vereador. Passamos ao tema livre, onde nós temos escrito a vereadora Meire, com 15 minutos, com a partes. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, meus colegas de Câmara, a todos os presentes aqui. Seria uma honra se toda a sessão eu pudesse, né, nós pudéssemos contar com essa quantidade de pessoas, né, acompanhando o nosso trabalho aqui. Mas fico muito feliz com a presença de todos vocês. Não é novidade, acho que para ninguém, o motivo do uso hoje aqui da tribuna, né,
da minha parte. É óbvio que eu vou falar do ocorrido aqui na cidade, na sessão passada, porque é um assunto importante, é um assunto pertinente, e que ele deve servir de exemplo para que isso não volte a acontecer, né? Vocês sabem que na sessão passada foi apresentado um requerimento aqui por parte do vereador Paulinho Bola, cobrando esclarecimentos de um assunto que nós já tínhamos levantado de outra maneira, mas foi matéria de requerimento, e eu achei por bem discutir esse requerimento, como faço com todos os outros temas que eu julgo importante aqui. É a minha função como vereadora. Eu fiz essa fala, que não foi uma fala de cunho pessoal, eu fiz uma fala do trabalho e do comportamento de um funcionário que por diversas vezes já vinham sendo relatados problemas, depois eu vou dizer alguns deles aqui para vocês, e esse funcionário, como eu já havia apontado antes, e disse aqui no dia da sessão, esse funcionário tem um histórico de toda vez que ele tem a atenção, né, usando aí uma expressão, né, ele tem a atenção chamada, ele fica extremamente irritado e tenta se defender, geralmente com argumentos muito fracos. Eu não vou contextualizar o que aconteceu, porque as pessoas, acho que a maioria das pessoas já viram, né, mas nós fomos acionados por moradores para que se tomasse providências, e assim nós fizemos. Eu fiz a fala aqui, e a nossa vida seguiu tranquilamente. No dia seguinte, né, eu recebi uma ligação desse funcionário. Antes da ligação, aliás, eu conversei com o diretor do pronto atendimento, porque esse funcionário veio aqui se inscrever para usar a tribuna, né? E eu achava isso desnecessário, porque nós estamos fazendo aqui nossa função de vereador. E ele se inscreveu, e eu falei com o diretor do pronto atendimento, falei também com o prefeito, para que isso não acontecesse, para evitar esse choque entre Câmara Municipal e Prefeitura, porque esse funcionário, ele responde pelos atos dele, ele foi falado aqui exatamente sobre o que ele fez, né? Então não havia necessidade dele vir rebater aqui. Eu acho, gente, que esse cidadão pensou que eu estava com medo da postura dele. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Observe que interessante. Ele fez um vídeo que circulou em redes sociais, que vocês devem ter visto. Ele fez um vídeo se vitimizando. Ele fez um vídeo ridículo, se vitimizando, dizendo que ele é um cara humilde. Gente, humildade não tem a ver com pobreza. Eu não sei da condição social dele, mas eu conheço, eu estou aqui na minha humilde residência. Não tem, ser humilde ou não tem a ver onde a pessoa mora. Tem muita gente que mora em mansões e são humildes, e tem muitas pessoas que moram em casas humildes, simples, e não tem trato nenhum com as pessoas. Por que eu disse que ele fez se vitimizando? Porque ele viu que teve consequências os atos dele. Eu podia ter chegado, e olha que é verdade, e ter dito naquele vídeo que eu gravei lá no meu gabinete, ele me afrontou porque eu sou mulher. Vocês me viram fazendo isso no meu vídeo, gente? Em algum momento eu falo isso? Mas é verdade. Porque fora eu aqui nessa tribuna, mais 3 vereadores homens discutiram esse requerimento. Adivinha quantos ele atacou? Adivinha, gente? Só a mim. Só a mim. Mas eu não vou usar isso, porque eu não ocupo esse lugar aqui na Câmara só com voto de mulheres. Eu ocupo esse lugar com a confiança de homens que acreditam no meu potencial. Eu trabalho aqui com homens que me respeitam. Mas é fato que ele fez isso, ligou para mim por ser mulher. Ele diz no vídeo dele que eu liguei para ele, eu retornei uma ligação. Tem aqui, depois para quem quiser ver, eu fiz um print, tá? Eu fiz um print, para quem quiser ver depois. Tem a ligação dele,
às 17h24. Às 17h24. Eu não atendi. Sabe por que eu não atendi? Eu falei assim, eu não vou atender porque ele está ligando para me afrontar. Recusei. Está rejeitada a chamada. É fácil saber quando alguém liga, gente. Setinha para a gente recebe. Setinha para fora, a gente está ligando. Tem a ligação aqui. Eu rejeitei a ligação. Depois eu pensei, eu falei, não. Se ele vai me afrontar, eu preciso mostrar para o prefeito o que está acontecendo. Preparei o meu celular para gravar a ligação. Gravei, liguei, retornei. E olha a surpresa que eu tive. Eu sabia que ele era grosseiro e mal educado. Só não imaginava, gente, que fosse chegar naquele nível. Porque ele fala no vídeo dele, quem nunca, num momento de nervosismo, xingou alguém? Vocês já fizeram isso com alguém, gente? Vocês já ligaram para alguma pessoa e chamaram a pessoa de filha e mandando? Vocês já fizeram isso? Não tenho condições de repetir aqui. Eu não tenho condições de repetir aqui o que ele falou. Vocês já fizeram isso alguma vez na vida de vocês? Eu tenho certeza que não, porque eu nunca fiz. Quem nunca? Porque ele naturaliza. Essa estupidez e essa grosseria faz parte do dia a dia dele. E eu fiz essa ligação sabendo que ele seria grosseiro. Entre a ligação dele e o meu retorno, eu liguei para o INCA, que é o diretor. O INCA não me atendeu. Depois, quando ele me retornou, tem print aqui também, eu escrevi, não precisa mais. Seu funcionário já falou tudo o que queria para mim. Eu tenho print aqui. Terminada a ligação, o mocinho da humilde residência mandou uma mensagem para mim. Está aqui. Vou passar para vocês lerem, vocês vão ficar à vontade. Está aqui, ó. Observação. Ele colocou OPS, mas acredito que seja OBS. E ele está agora procurando no celular dele para ver se ele fez isso. O senhor fez, seu Leandro. Está printado aqui. Perseguição política. Existe perseguição política quando alguém tem um cargo político. Não é o caso dele. Eu vou perseguir esse cidadão por quê? A troco do quê? Depois ele escreve, não adianta ligar para o prefeito, Inca, Regina, usou meu nome e levou. É isso que ele escreve aqui para mim. Observação, ele volta, muito menos falar com a minha esposa, aguarde dia 10/10/2022. Esse é o cara humilde que gravou um videozinho se retratando com a cidade. Sabe por que ele pediu desculpas, gente? Porque ele teve consequências. Gente igual ele não pede desculpa para ninguém. Gente igual ele só volta atrás quando tem consequências. É por isso que ele pediu desculpa. Sabe por que ele citou a esposa dele aqui? Porque uma vez ela veio comigo aqui para eu conversar com ele, para acalmá-lo, porque ele estava sofrendo perseguição, segundo ele. E eu tratei esse senhor com dignidade aqui dentro. Depois, por esse fato, quando eu fiquei sabendo de algumas coisas que ele fez, eu conversei com ela. Falei, Neuza, e me perdoe, Neuza, porque eu adoro você de coração. Eu sei que você não deve estar feliz comigo e não vai continuar, mas você é uma boa pessoa. E eu sinto muito, de verdade, por você estar passando por isso, principalmente por ter trazido seu filho aqui. Não era um ambiente para vocês dois estarem. Não era necessário isso. Isso mostra mais um pouco para mim quem é ele. Expor você e expor seu filho. Então, eu conversei com a Neuza, segura um pouco, conversa com ele. Só que tudo isso para ele é o quê? Uma afronta do macho alfa, que acha que eu tenho medo das posturas dele aqui. Gente, vocês não têm ideia de quantas reclamações, eu anotei um pouco aqui. Ele seguiu a gente em vistoria no PA, sendo que ele não é diretor de obras, ele é simplesmente responsável pelo almoxerifado. Ele dava ordem para as meninas da limpeza, perseguindo, passando o dedo e falando que o lugar estava sujo. Ele é insubordinado, porque segundo o diretor do PA, pediu para que ele não fosse, que ele liberasse o oxigênio e depois fizesse cadastro ou documentação que fosse necessário. Então isso é insubordinação. Ele, que mais aqui, gente? Ele colocou corrente
no estacionamento dos funcionários. E hoje, sabe por que a gente não consegue estacionar no pronto-socorro? Porque ele não deixa os funcionários entrarem na parte lá do fundo. Ele colocou corrente. Ele colocou. Assim como ele tranca várias portas, os funcionários agora só conseguem sair pela porta do necrotério que dá acesso à cozinha ou à porta principal. Se acontecer alguma coisa e tiver que fugir, as portas estão trancadas por esse cidadão. Ele fez o quê? Os técnicos de enfermagem e os médicos estão cansados de pedir para ele que não passe pela emergência em alta velocidade. Ele passa com o carro que ele usa para entregar oxigênio. Ele usa, sendo que tem um desvio pelo centro odontológico. Ele faz questão de passar pelo espaço das ambulâncias e ele passa em alta velocidade. Já cansaram de pedir. Muitas vezes ele passa em alta velocidade e a equipe médica sai correndo achando que é alguma emergência. E ele não respeita. Certo, gente? Ele, por última ação, ele tem uma garantia legal que chama sala de descompressão, que é para os funcionários, médicos, enfermeiros, vocês sabem disso, todo hospital tem, que eles vão lá e tem uma cama, tem um lugar de descanso. Certo, gente? Que chamam de sala de conforto. E aí o que acontece? Ele resolveu arrancar todas as camas de lá e colocar armário. Sabe por que as camas voltaram? Porque acionaram o Corém, porque a garantia é legal, e o Corém foi lá e fez, o Corém acionou a prefeitura, e o prefeito foi lá pedir para o reizinho Mandão colocar as camas de volta. Eu vou parar minha fala aqui, porque depois eu ainda tenho 15 minutos para rebater o que esse cidadão vai falar aqui, mas eu só quero deixar claro para vocês o seguinte. Ele se inscreveu, e a tribuna é livre para qualquer cidadão. A tribuna é livre, mas ele não pode falar o que ele quiser. O que ele pode falar? Ele pode falar o quê? Como ele se inscreveu? Direito de resposta da fala da vereadora Meire Prete e Chico Capoeira. Eu listei o que eu falei e vou deixar aqui em cima. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se ele fugir uma vírgula do que está aqui, eu vou interromper a fala dele. Se ele quer, que ele disse no vídeo dele, que ele vem aqui esclarecer os acontecimentos. Se ele quer esclarecer, ele vai se inscrever novamente e fazer isso na semana que vem. Porque ele manda na prefeitura e no pronto-socorro. Ele manda no prefeito, no diretor do PA, no diretor de saúde, provavelmente, mas aqui na Câmara se respeita o regimento interno. E não vai ser diferente para ele. Para não dizer que eu estou com medo da fala dele, eu listei tudo que eu disse que ele pode rebater aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Esse senhor já usou a tribuna aqui antes. Sabe o que ele fez? Ele usou a tribuna lendo um documento que alguém escreveu para ele. Ele já usou a tribuna aqui para afrontar vereador. Certo? E provavelmente hoje ele vem com o papelzinho para fazer a leitura também. Já escrito previamente. Só que essa leitura tem que ser feita dentro do que o regimento interno diz, que é o que ele escreveu aqui na inscrição e está documentada. Está aqui, tá? Tudo isso foi feito, gente. Tudo isso foi feito com o aval do prefeito. Por que com o aval do prefeito? Porque eu fiquei sabendo, depois que esse senhor, ele ficou sabendo que eu registrei um boletim de ocorrências, ele foi fazer um boletim de ocorrências contra mim. Vocês lembram que no vídeo eu falo que eu sou isenta pela minha fala? Eu tenho o direito de falar como vereadora, não da vida pessoal das pessoas. Eu tenho o direito de falar da função que ele desempenha. E foi isso que eu fiz. Então, ele não teve o boletim de ocorrências registrado, porque não tinha crime. Eu estava fazendo minha função de vereadora. Adivinha o que ele fez? Ele foi atrás do prefeito. Adivinha o que o prefeito fez? Ligou na delegacia para saber por que eu não tinha que não tinham registrado o boletim de ocorrências que ele pediu. Ou seja, tudo isso é feito com aval do prefeito. Obrigada, gente. Dando continuidade ao tema livre, onde temos escrito o vereador Prete, por 15 minutos com a parte. Nobres vereadores, senhor presidente, senhores munícipes do nosso município.
A minha fala aqui é breve e é para agradecer, porque, acima de tudo, quando somos atendidos, nós temos que também que agradecer. E essa casa, com a assinatura de todos os vereadores, pediu a retirada dos ônibus da Vila Santa Luzia, que estava importunando tremendamente aqueles moradores. O senhor prefeito acolheu o nosso pedido, retirou de lá todos esses ônibus, estão em outro local e os nossos munícipes daquela região estão agradecidos. Então, não é agradecido a nós, mas esse agradecimento deve ser feito ao senhor prefeito. Nós estamos aqui para pedir e solicitar e requerer, em nome dos munícipes, aquilo que necessitam. Parabéns, senhor prefeito. Muito obrigado. Estamos aqui sempre para atender os nossos munícipes e esperamos que o senhor também nos atenda. Grato. Uma boa noite. Dando continuidade ao tema livre, ontem temos inscrito o vereador Gediel, com 15 minutos com a parte. Gostaria de dar, primeiramente, uma boa noite ao presidente, aos demais colegas, saudar a presença de todos, mas, tendo em vista o Outubro Rosa, eu saúdo as mulheres na pessoa da professora Neuza, tendo em vista o outubro que nós precisamos ter na questão da prevenção do câncer. Então, nós temos que lembrar as ações que o poder público precisa fazer, não só o município, Secretaria Estadual precisa também nos ajudar nesta questão. Gertrudes, pega só, por gentileza, que está em cima da minha mesa, que eu trouxe só algumas observações, mas o que eu gostaria de tratar, depois da carreta da mulher, que faz ação da prevenção ao câncer, eu gostaria de aqui, um assunto que nós estamos insistindo com o prefeito, e nós pretendemos, a cada sessão, estar debatendo e trazendo à tona esse assunto que é de grande importância e valia para os nossos alunos da rede municipal de ensino, Chico. É a questão dos uniformes dos alunos. Nós temos todas as cidades da nossa região, inclusive Mairim, que já está na fase de cadastramento, levantamento de medidas de uniforme para os alunos da rede municipal. E nós tivemos um momento com o prefeito que ele nos garantiu que os alunos da rede municipal de ensino teriam os uniformes, inclusive duas mudas de uniforme, e o nosso desejo é realmente colaborar para que Alumínio também se concretize a necessidade e faça a doação para os alunos dos uniformes. Sabemos que não tem ilegalidade nenhuma, a administração pública pode fazer a doação, além dos 25% que é obrigatório na aplicação do ensino. O nosso desejo é que Alumínio também siga o exemplo de todas as cidades da região. É Mairim, que é São Roque, é Vargem Grande Paulista, é Cotia. Todos os municípios estão valorizando a educação também através dos uniformes. E os nossos alunos precisam disso. E aqui nós estaremos, prefeito, pedindo para que possamos sentar e ver dentro do orçamento uma rúbrica orçamentária para que contemple a questão dos uniformes dos nossos alunos. Certo, Delcinha, é uma luta, mas ela é constante. Ela não pode ser esquecida, porque os nossos alunos precisam, além de uma boa alimentação de qualidade, além de uma educação e um ensino e transferência de conhecimento de qualidade, nós também precisamos conceder o uniforme para os nossos alunos. Isso ajuda na segurança, ajuda na eventualidade também de algum aluno que se perder tem uniforme, e também no poder público você tenta, através do uniforme, ter uma tratativa isonômica para todos os nossos alunos. Não vai ter um melhor do que o outro, porque todos estarão vestidos em uniforme, e de uma forma uniforme, com o brasão do município, com as cores do município. E isso nós aguardamos
e com certeza, nesse mandato, estaremos concretizando esse objetivo nosso. Outubro Rosa. Nós temos algumas ações para as mulheres. Já estabelecemos aqui, através de uma lei que garante o Conselho Municipal, que o prefeito cria o Conselho Municipal da Mulher. Nós desenvolvemos também aqui, através da nossa emenda impositiva, ações para ajudar a mulher na questão dos absorventes que já estão sendo distribuídos na rede municipal de ensino. Nas repartições públicas de saúde, já está sendo distribuído para aquelas pessoas que precisam, e aqui combater a pobreza menstrual. Cesta básica distribuída pelo CRAS, também esses absorventes estão sendo distribuídos. E agora, Outubro Rosa, que é um trabalho de prevenção. A melhor ação que nós temos que fazer é a prevenção. Por isso que nós trabalhamos para que o poder público possa conceder. Através do nosso deputado, nós pedimos aqui a carreta Mulheres de Peito, para que realmente o diagnóstico precoce e a conscientização das mulheres para a realização de exame de mamografia e do autoexame possa ser uma cultura nossa e possamos fazer de forma eficaz. Por isso, essa nossa luta também nessa questão. E aí fica aqui o registro do Poder Legislativo, no uso dessa tribuna, falando da importância do mês, não só de outubro, nessas ações, mas que comemora e faz essa prevenção na questão da mulher, dos testes de mamografia e autoexame. Outro assunto que nós gostaríamos de tratar aqui, e aproveitar a discussão e a participação de todos vocês e daqueles que nos assistem. Essa legislatura, através de um projeto nosso de resolução, abriu a tribuna, que é do povo, que a casa é do povo, para debater qualquer assunto, desde que seja um cidadão aluminense que resida na cidade. Então, os vereadores, os representantes da população, não podem ter medo ou receio de quem qualquer do povo que queira usar a tribuna. Esse é o meio que nós apresentamos, que no passado o cidadão não tinha direito de usar a casa, não tinha o direito de se pronunciar aqui, e nós abrimos e apresentamos a resolução, que foi aprovado por todos os vereadores, que nós temos a liberdade, e o povo aluminense tem a liberdade e a garantia do exercício pleno da democracia. E ele tem que ser maior. Não é só na hora do voto que o povo tem que ser ouvido, não. O povo tem que ser ouvido em qualquer momento que ele queira expressar a sua necessidade, os seus conflitos, aqui nessa casa. E a nível de Brasil, eu acho que precisava melhorar a participação popular. Não só o voto, de 4 em 4 anos, mas nós precisávamos ter mais referendo popular, ouvir mais a população em outros assuntos de interesse nacional e local. Por isso, a gente fica bastante contente em ter a tribuna aberta e livre para o povo, sem qualquer pressão para o uso dessa tribuna. Porque os vereadores têm direito, depois do uso de quem fizer aqui, mais 15 minutos para fazer eventual defesa ou para tratar do assunto específico que o cidadão que se inscrever aqui venha falar. A Casa do Povo será exercida nesse mandato para todos. E assim nós vamos garantir esse direito. E estaremos debatendo também assuntos de interesse local. Porque nós temos o interesse pessoal, mas nós temos o interesse coletivo. É o interesse social e coletivo. Esse nos importa bastante e vamos defender, sim, o interesse da população. E todos esses vereadores que estão aqui realmente defendem, dentro da sua estratégia, da sua forma peculiar, o interesse da nossa sociedade. Todos aqui, nenhum se acovardam em defender os interesses da nossa sociedade. E aqui,
Ô, Prete, eu gostaria de colocar uma pincelada na questão da garagem da Vila Paraíba, da Vila Santa Luzia, dos ônibus, que, inclusive, os moradores me procuraram, procurou você, procurou a professora Meire, e conversando com a própria proprietária do local onde estava esse ônibus, a proprietária notificou o dono da empresa que ela não ia renovar o contrato de aluguel. Por isso, também, houve a colaboração do prefeito para buscar um destino para essa garagem. Mas a proprietária foi orientada a notificar o proprietário, tendo visto o incômodo que a vizinhança estava tendo. Mesmo não ter achado na legislação, porque o bairro não é estritamente residencial, tem até posto de gasolina e outros comércios, mas ela entendeu por bem notificar o proprietário que ali não haveria mais o interesse da renovação do contrato de aluguel, por isso que a empresa buscou outra alternativa. Eu acredito que o prefeito estendeu a mão para ajudar na solução desse conflito. Por isso aqui eu agradeço a todos a atenção e fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento e qualquer demanda que os munícipes possam ter na nossa cidade. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite. Dando continuidade ao tema livre, temos Chiquinho da Capoeira com 15 minutos com a parte. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pelas mídias. Foi mencionado aqui o assunto referente à sessão passada, onde 4 dos vereadores se posicionou com a cobrança da melhoria do atendimento ao público, no pronto atendimento. Mas, antes disso, eu queria dizer o seguinte, que é garantido, segundo o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Isso significa que essa tribuna é livre e que aqui aquele que se sentir lesado ou que sentir que deve aqui se posicionar para que faça os seus esclarecimentos, essa casa derrubou o que se travava há tempos atrás. Então, é do direito de cada um. E nós teremos aí 15 minutos para rebater qualquer tipo de dúvida que tivermos, então eu não vou me alongar nesse assunto. Eu gostaria aqui de parabenizar um amigo, usando aqui da tribuna, que é livre, parabenizar a equipe do Foguinho Thai, é um lutador de Muay Thai, representa o município de Alumínio, e vem se destacando bastante. Ontem fizeram as competições, e é de grande importância que os atletas também tenham reconhecimento por parte do Legislativo, e aquilo que estiver ao nosso alcance, estaremos à disposição para ajudá-los, né? E, sendo assim, fica aqui o meu registro ao professor Foguinho, do Muay Thai. Desde já agradeço a presença de todos vocês. Seguiremos aí com a sessão. Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito no tema livre. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de sugerir a supressão do intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador para suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está suprimido o intervalo regimental. Quer ocupar, Chico? Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 13/2022, que dispõe sobre a recriação do Fundo Social de Solidariedade e de outras providências. Solicita a secretária vereadora Meire fazer a leitura do projeto de lei. Pois não. Eu peço para a retirada do projeto por 2 sessões, visto que
Foi aprovado pelos nobres pares, né, na sessão passada, o requerimento de minha autoria, que solicita informações sobre os parâmetros de renda per capita, né, familiar no projeto, para assim aguardarmos a resposta do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Discussão única do projeto de lei número 3 de 2022, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de lei número 47 de 2022L, que dispõe sobre denominação do delegador público e especifica. Solicita a secretária professora Meire fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 47 de 2022 dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominado de Rua João Bosco Ribeiro, atual Rua 6, do loteamento Terras de Santa Rita, conforme croquis anexo, que fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 27 de setembro de 2022. Professora Meire Barbosa, vereadora. Justificativa. João Bosco Ribeiro, aos 4 de dezembro de 1945, na cidade de Jequiri, Minas Gerais, nascia filho de Manuel Caetano Ribeiro e Geralda Eusébia Costa. Caçula de 7 irmãos, nasceu e cresceu cuidando de gado leiteiro ao lado do pai e irmãos, ficando órfão de mãe aos 2 anos de idade. Seu pai Manuel e irmãos mais velhos, como Teresa, Mercedes e Antônio, passaram a cuidar de todas suas necessidades essenciais. Na adolescência, junto do pai, passou a cuidar de gado leiteiro na fazenda, onde tinha muito prazer em estar na natureza e com os animais. Seu pai veio a falecer no estado de Minas Gerais e, com isso, em janeiro de 1977, João, sua irmã Jaci e o sobrinho Aloísio vieram ao encontro da família já instalada na cidade de Alumínio. Iniciou, então, um novo caminho, pois era homem trabalhador da área rural, leiteira, e se viu em São Paulo, onde o trabalho girava em torno da indústria. Decidido a adaptar e viver em São Paulo, voltou à escola onde encontrou Natalina, a qual namorou por 5 anos e realizou seu casamento em 18 de setembro de 1982. Do casamento tiveram 2 filhos, Marisa de Paula Ribeiro e Maurício de Paula Ribeiro. Ingressou na Companhia Brasileira de Alumínio em fevereiro de 1977, na fundição, como ajudante-geral, onde chegou até a sua aposentadoria como encarregado-geral do setor. A simplicidade, humildade e solidariedade marcavam um senhor que tinha sonhos, objetivos e que lutou muito para conquistar sua casa própria e proporcionar educação e saúde para seus familiares. Adorava voltar à sua terra natal em suas férias, ao encontro de suas irmãs, que lá ficaram, Tereza e Ruth, muitos sobrinhos chegando a ser tio tataravô, uma família grande, os Caetano Ribeiro. Trabalhou na Igreja Católica São Francisco de Paula em 2000, após encontro de casais, onde fizeram muitos trabalhos voluntários na comunidade religiosa. Assim como também trabalhou no Sacolão com seu grande amigo Pedro e Vanilda, a quem tinha grande apreço e amizade, que carregou por todos os seus dias, momentos de alegria e muito companheirismo com eles e com todos que ali passavam pelo sacolão e brincavam com seu João, o gerente. Motivado por seus sonhos e com responsabilidade com a família, esposa Natalina, filhos Maurício e Marisa, genro Alex e netos Brian e Tel, viveu intensamente todos os momentos por ele idealizados, por seu querer. João criou memórias, iniciou um ciclo de muitas histórias, repletas de alegrias, lembranças, solidariedade e amor ao próximo. Seu ciclo chegou ao fim em 22 de dezembro de 2020, mas sua trajetória jamais será esquecida e estará para sempre viva em nós. Professora Meire Barbosa, vereadora. Coloca em discussão. Peço para discutir o projeto. 15 minutos, vereador, com a parte. Eu tinha visto a Marisa aí. Oi, Marisa. Uma honra, amiga, poder fazer esse nome de rua para o seu pai, tá? De coração, seguindo aquela linha, né, que eu sempre tive aqui, né? Quando a família manifesta vontade, é um prazer fazer. E é muito honroso quando não manifesta também, é lembrado, é que eu sigo
essa maneira de trabalhar. Falar o quê, né, do seu João? Seu João acho que é uma das pessoas mais calmas que eu já conheci na vida. E aí ele casa com a Nath, com a tia Nath, que a Nath não é, né, para mim é a tia Nath. E aí casa com ela e vivem, né, essa união maravilhosa, né, que gerou vocês como filhos, que eu tive o prazer de ter como aluna, né, Marisa? Não vou contar para ninguém que você foi minha aluna também, viu? E hoje colega de profissão, professora também com a mesma formação minha, né, de letras. Então dizer, amiga, que é uma honra dizer que seu pai agora, além de estar eternizado no coração de vocês, de toda a família, ele está também numa rua do nosso município. Merecida homenagem, né? Uma pessoa realmente humilde, uma pessoa simples, né? E não simples apenas de fala e de postura, mas a maneira de viver também. Me recordo muito dele lá no Sacolão, quando passava, conversava muito com a Vanilda, com o Pedro, e ele sempre lá. Então foi uma honra, obrigada, amiga, por me proporcionar esse prazer de nomear uma rua, né, com o nome do seu pai. São essas as minhas considerações. Continue a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Rivera. Aprovo. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Discussão única do projeto de lei 1 de 2022, aprovado por 9 votos a 0. Perdão. Discussão única do projeto de lei 47, 2022-L, aprovado por 9 votos a 0. Discussão única do veto total número 1 de 2022 do projeto de lei 38 de 2022-L, que dispõe sobre a proibição de queimada no município de alumínio e de outras providências. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço a suspensão da sessão por 1 minuto. Coloque em discussão o pedido da vereadora Meire em suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, queiram se levantar. Está suspensa a sessão por 1 minuto. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Professora Meire Barbosa, presente. Jean Delite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para a retirada desse projeto por uma sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Delcinho em retirar o projeto por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. O que for favorável permaneça como estão, ao contrário, queira se levantar. Projeto retirado por uma sessão. Não. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única da moção de repúdio 22 de 2022. Discussão do veto número 01 de 2022. Discussão única do projeto de lei 48 de 2022, que denomina via pública, municipal e de outras providências. Passamos agora ao tema livre, onde nós temos escrito, a tribuna livre, onde temos escrito o senhor Leandro Márcio Soares. Tema de direito de resposta das falas da vereadora professora Meire Barbosa, Dr. Prete, Chico Capoeira. 15 minutos com uma parte. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da casa, e o Gediel, eu cumprimento os demais vereadores presentes, cumprimentando a minha esposa e meu filho, cumprimento os munícipes aqui presentes.
vim utilizar a tribuna porque eu me senti no direito, como cidadão uminense, de usar a tribuna. Eu não vim aqui para atacar nenhum vereador, para difamar nenhum vereador e nem desacatar nenhum, e nem elencar alguns crimes. Vim apenas falar do que foi discutido naquela sessão por alguns ilustres vereadores. Eu elenquei algumas coisas e não foi terceiros que fizeram para mim, foi a minha pessoa mesmo. Tá? Foi dito na sessão, na discussão, sobre a vistoria do pronto atendimento que eu estava acompanhando as obras. Sim, estava sim acompanhando, porque estava a minha pessoa elencada pelo senhor prefeito municipal e ao departamento municipal para que eu acompanhasse a vistoria, assim como a obra, através dos seus croquis e do escopo. Por isso que eu estava acompanhando a fiscalização dos nobres vereadores. Outra parte que foi dito também em discussão sobre a equipe de higienização. O que eu, Leandro, lá do almoxarifado, tem que ver com a equipe de limpeza que estou mandando, todos mandando. Muito pelo contrário, senhores, companheiros, eu não desmando no pronto atendimento. Se eu estava conversando com a equipe de limpeza que eu estava acompanhando, vendo a higienização se estava sendo feita ou não estava sendo feita, foi porque, em um determinado período, infelizmente, o nosso pronto atendimento estava largado, tinha muitas reclamações de munícipes, da Casa de Leis, dos novos vereadores, que estavam com muitas desorganizados. Foi passado a minha pessoa que tomasse conta da equipe. Então, eu não mandava, apenas foi feito um cronograma a ser seguido. Depois disso, o PA hoje não tem reclamações de higienização, está totalmente limpinho, totalmente organizado. Hoje, eu não estou mais na frente desta equipe, eu estou com outras funções que eu faço, que eu realizo. Não faço coisas da minha cabeça, como foi dito aqui. Eu sou um cidadão, um funcionário simples como qualquer um outro funcionário da prefeitura. Eu sou subordinado. Eu sigo ordens que são a mim passado para exercer. Não faço nada por minha conta, certo? Vamos lá ao terceiro tópico também que foi dito durante a sessão, né, em discussão. Quanto ao caso de um cilindro aí que, num determinado tempo aí, da rua Paulo Dias, se eu não me engano, número 300. O fato em questão da época, nós, do município, a gente não tinha um manômetro, que é uma peça essencial para que o cilindro mande o oxigênio para o paciente possa receber. Como a gente não tinha, era passado para os munícipes, cada um comprar o seu, e era explicado, tinha que comprar o manômetro, comprar o umidificador, o fluxômetro, o extensor e o catéter tipo óculos. Era isso que a gente passava para cada paciente poder estar comprando para utilizar. Em questão de dizer que eu não queria atender o paciente, que isso, aquilo, outro, nós estávamos numa pandemia, infelizmente, que nós pedíamos cilindro para a empresa todos os santos dias, e, infelizmente, estava em falta de oxigênio na fabricação. Eu estava aguardando chegar para que eu pudesse fazer a entrega. Infelizmente, pelas causas naturais, da natureza que Deus nos manda em São Pedro, estava chovendo, chovendo muito. Me recordo muito bem que estava chovendo e muito. Quando chegou, foi descarregado direitinho, carreguei em cima da caminhonetinha para fazer a entrega. Infelizmente, debaixo de chuva, eu não tenho como fazer a entrega. Eu sou sozinho para fazer a entrega e o cilindro é pesado e escorregadio durante a chuva. Então, eu aguardei. Quando eu recebi a ligação da Edil vereadora, me pedindo para me entregar, eu falei, alenquei, estou aguardando a chuva dar uma diminuída para que eu possa fazer a entrega, eu não tenho capa de chuva. Aguarda um minutinho, já vou fazer a entrega. Assim que amenizou a chuva, eu fui lá e fiz a entrega, certo? Essa era a minha parte que eu tinha que falar desses três temas. Quanto ao nobre companheiro Chico Capoeira, eu só tenho a lhe agradecer pelos serviços prestados, pela ajuda que prestou, que nos ajudou nas entregas de cilindros. Te agradeço de coração mesmo. Eu não vim aqui para apontar defeitos desse, daquele outro. Eu tenho meus defeitos. Meu maior defeito é a minha voz. Que todo mundo pensa que do jeito que eu falo, eu estou atacando as pessoas, que eu estou difamando, estou fazendo aquilo outro. Muito pelo contrário. Eu acho que antes de me julgarem, antes de me exporem ao ridículo, procure ver a versão dos dois lados. Tudo que acontece no pronto atendimento, eu não faço da minha cabeça, eu sigo ordens que vêm de cima. Não faço por minha conta, tá bom? Eu agradeço
ao Prete, agradeço ao nobre DJ aqui, agradeço ao Paulinho Bola, ao Jean, a todos vocês, não recordo o nome de vocês de cor, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, que cuide do coração de vocês e que Nossa Senhora proteja cada um de vocês. Meu muito obrigado e fiquem com Deus. Calma lá. Todo esse problema aí foi por causa do cilindro que você não me cedeu lá aquele dia. Você não falou. Agora fala para nós que por Pela ordem, pela ordem, por que você não me deu o cilindro? pela ordem, Cumpre ordem. O doutor pela Fred, o ordem. Fred falou que o INCA informou você que não, que você tinha que liberar o cilindro. Não é permitido esse tipo de manifestação. O cilindro. Você Por não- favor. Tudo isso aqui está sendo tudo por causa do cilindro que você não me deu. Eu tive que colocar no braço, o cilindro sozinho. A sessão está suspensa. Solicita a vereadora que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera, Presente. Chico Capoeira, Presente. professora Meire Barbosa, presente. Andelite, Paulinho Bola, Adilson, Presente. Dr. Prete, Presente. DJ Delcinho, Presente. Gediel de Carvalho. Presente. Eu peço os meus 15 minutos depois da fala do munícipe inscrito. Tem 15 minutos com a parte. Realmente, tudo foi ocasionado aqui, você está certo, Careca, tudo foi ocasionado aqui devido à questão desse oxigênio, tudo. E às vezes, algumas coisas ruins acontecem para que cure alguns males que acontecem aqui nessa cidade. Muitas pessoas não entendem a minha maneira de trabalhar, mas eu sempre vou trabalhar assim. Sempre vou trabalhar assim. Os meus interesses, o meu interesse aqui é defender a população. Não é a mesma pessoa que gritou comigo numa ligação de telefone porque não imaginava estar sendo gravado, que usou essa tribuna aqui. Não é a mesma pessoa. Porque seria, sabe o que na cabeça dele, gente? A minha palavra contra dele. Ele ligou. Seria a minha palavra contra dele. Só isso. E o que aconteceu? Num insight, num momento, eu sabia que ele ia me ofender, porque é o do histórico dele. Eu resolvi gravar. Isso está sendo usado no processo. Se vai acontecer alguma coisa ou não, é o juiz que tem que julgar. Mas a minha função é não deixar que isso aconteça mais, nem com o morador, tampouco com o vereador, que está aqui discutindo um tema e um requerimento no intuito de parar com irregularidades. É muito fácil eu falar assim, eu recebo ordens. De quem? É a pergunta que o Careca fez, de quem? Quem mandou não entregar? Eu recebo ordens, quem mandou trancar? Quem mandou perseguir? Quem mandou destratar? Quem mandou gritar? Porque ele grita com funcionários. Hoje, é essa postura humildezinha aqui na tribuna. Isso é postura, sabe de quem, gente? De covarde. Gente de caráter se comporta da mesma maneira em qualquer lugar. A voz é grossa. Se a voz dele é grossa, a minha é o quê, minha gente? Não ia ficar um aluno na sala de aula. Ia sair todo mundo correndo. Quando eu ouvi esse argumento no vídeo, porque minha voz é grossa, eu tive vontade de sentar no chão e dar risada. Porque não tem explicação. A grande questão é explicar o que não tem explicação. Seria muito mais digno, eu quero usar a tribuna ou fazer um vídeo, gente, me desculpe, eu errei, não tem explicação o que eu fiz, vou corrigir, serviu de lição. Seria muito mais digno fazer isso, porque realmente a gente erra. Mas acontece que essa postura é rotineira, é um comportamento, não é um erro, é um comportamento, certo? Então assim, gente, agora, esse assunto está finalizado, espero que não aconteçam mais os erros que aconteceram. Ai, mas o munícipe estava com a receita vencida. Tem um projeto, tem um programa, um cronograma, que avisa essas pessoas, pessoal, a cada 3 meses tem que trocar essa receita. Pessoal,
olha, leva, mas traz atualizado. Eu acho que tudo é conversado. Nós tivemos um momento atípico de pandemia, onde as pessoas recebiam insumos da própria prefeitura sem ter que atualizar, porque não era aconselhável tirar idoso de casa para levar para o médico por causa da Covid. Então, muitas pessoas pegaram medicamento com receita vencida por causa disso. É idoso, fica em casa, não leva no médico. Quantas vezes isso aconteceu? Então, não tem nada que justifique essa ação. E hoje aqui foi aquela coisa, eu vou só para dizer que eu tive coragem, porque não falou absolutamente nada. Não justificou absolutamente nada. É só para dizer, eu vou. Eu vou. Então, gente, fica um alerta, tanto para quem sofre, para que denuncie, tá? Tanto funcionário que passa por essas situações, pacientes, e fica um alerta também, né, para quem acha que pode tratar as pessoas da maneira que quer. As coisas não funcionam dessa maneira. E repito aqui, vou aproveitar que tem duas representantes, não sei nem se vocês sabem, tem um coletivo feminista na cidade, que se chama Uníssona, e tem duas representantes desse coletivo aqui. 3, a Ana está aí? Que foram as que entraram em contato comigo, me apoiaram, Fernanda, Bruna e Ana. Agradeço de coração. Falei, vocês não estavam aqui na hora da minha fala, é óbvio que ele fez isso comigo porque eu sou mulher, porque ele não fez... Percebam, gente, que ele rebateu só a minha fala. O Prete falou aqui que ele tinha síndrome do pequeno poder. Ele não rebateu, ele agradeceu o Prete. Ele agradeceu o Chico. Vocês viram isso? Agradece o Chico, agradece o Prete, e cai de pau em quem? Só que o lombo aqui, gente, é duro. O lombo aqui aguenta pancada. Então, assim, na verdade, nós mulheres aguentamos pancadas, né? Nós somos fortes para lidar com essa situação. E não me intimida. Disse isso e continuo dizendo, isso não me intimida, isso é muito pelo contrário. Dá sinais de que eu estou no caminho certo, porque eu estou incomodando. Se eu estou incomodando, está lindo, tá? Então, obrigada pela paciência de vocês, a gente esperava uma resposta, mas vão ficar devendo. Pois não, vereador? Lembrando que o senhor pode usar 15 minutos também. Não, é só rapidinho. Vou me manifestar na moção de repúdio em que nós apresentamos para a próxima sessão. No momento, eu me calo e aguardo a próxima sessão. Doutor Prete está falando que fizemos uma moção de repúdio assinada pelo vereador Jean Prete e eu para esse cidadão e as ações dele com relação exclusivamente à sua mãe, careca. Essa moção vai ser lida na sessão que vem, tá? E com certeza vai ser aprovada aqui na Câmara, porque a conduta do funcionário não foi a das melhores com você, independente do que tenha acontecido. Independente do que tenha acontecido. A palavra servidor público diz muita coisa. Quem não quer servir ao público vai trabalhar na iniciativa privada. É simples assim. Eu sou servidora pública. Eu sou servidora. Quantos dias chego de cabeça quente na sala de aula, olho para os meus 40, dou uma respirada e vamos para o embalo, porque eles não têm culpa disso. Obrigada, gente. Nada mais a ver tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Boa noite a todos.